E aí, galerinha, estamos de volta, continuando a aula sobre estruturas de repetição. Na aula passada, nós vimos os fluxogramas, que são uma representação gráfica de um algoritmo. Vimos que a estrutura de repetição é composta por um laço de repetição que envolve os comandos que vão ser repetidos. Quem determina quando a repetição vai parar é o teste. Nesse caso, nós vimos as repetições contadas, que repetem automaticamente um número de vezes pré-determinado. Então, cria-se um contador, onde o contador é inicializado, o teste é se o contador chegou no final e o contador tem que mudar de valor, ou aumentando ou diminuindo. Muito bem. Nessas estruturas de repetição, vimos que tem variações. Nesta primeira estrutura, vimos que o teste está no início. Na segunda, o teste está no fim. Na estrutura que o teste está no início, podemos ver que para que os comandos sejam repetidos, o teste tem que ser verdadeiro. Ou seja, os comandos são repetidos enquanto a condição é verdadeira. Nessa outra estrutura, os comandos são repetidos até que a estrutura seja verdadeira. Quando ela é verdadeira, fim de programa. Enquanto a estrutura é negativa, é que os comandos são repetidos. Ou seja, que se repete no não, até que a condição seja atingida. Então, no Portugal, isso é representado por dois comandos diferentes de repetição. No Portugal, teremos a estrutura de repetição com teste no início, é chamada de enquanto faz. E a estrutura de repetição com teste no final, repete até. Vamos ver com detalhes. Essa estrutura de repetição executa um comando ou bloco de comandos enquanto uma determinada condição for verdadeira. Enquanto o teste fica aqui no meio, faz. Faz o quê? Os comandos que estão dentro do bloco de repetição. E a estrutura termina com fim enquanto. Todos os comandos que estão dentro desse bloco de repetição sofrem um parágrafo, para que fique visualmente visível onde inicia e termina a estrutura de repetição. Todos os comandos que estão aqui dentro vão ser repetidos enquanto a condição for verdadeira, ok? Como que funciona? Primeiro, a condição é avaliada. Se o resultado da condição for falsa, a repetição termina e o programa continua no comando imediatamente depois do fim enquanto. Se o resultado da condição for verdadeira, são executados os comandos associados ao enquanto, ou seja, dentro do enquanto, e volta-se ao ponto inicial. Toda vez que se encontra um fim enquanto, volta-se no enquanto para avaliar a condição novamente. Vamos ver um exemplo. Naquele fluxograma que vimos, nós vamos calcular a média das notas de 50 alunos. Então, inicializamos o contador com 0. No Portugal, é feita a declaração de todas as variáveis. Quando eu declaro o contador, é uma variável inteira. Quando eu declaro a variável inteira C, ela já começa com 0, que é o valor por defeito de qualquer variável inteira. E tenho que declarar todas as minhas outras variáveis, que são as variáveis das notas e a variável que vai receber a média, ok? Aqui no fluxograma, fazemos a caixa de teste, porém no Portugal, esse teste não vai ser um se, porque envolve um laço de repetição. Esse teste, se é no início do programa, é traduzido pelo comando enquanto. Enquanto o contador for diferente de 50, faz. Lembrando que no fluxograma, o diferente é um tio e um igual. No Portugal, o diferente é um igual cortado.
Enquanto e faz estão na mesma linha, o teste fica no meio. Todos os comandos que são envolvidos pelo laço de repetição, todos os comandos que precisam ser repetidos vão ficar dentro do enquanto, com um parágrafo. O que eu tenho que fazer dentro do enquanto? Solicitar as 3 notas do aluno, incrementar o contador. Toda vez que eu ler mais 3 notas, eu estou lendo mais um aluno, então o contador vai ser contador mais 1. Lembrando que no Portugal nós usamos a setinha como símbolo de atribuição de valor. Calculo a média, somo as 3 notas, divido por 3 e mostro o resultado. Aluno C vai me mostrar qual aluno. O C não é 1, porque depois que eu li a primeira nota, 0 mais 1 vai ser 1. Então, ele vai mostrar aluno 1, a média é o valor da média que acabou de ser calculado e fim enquanto. Fim enquanto é alinhado com enquanto, mostrando claramente o início e o fim da estrutura de repetição. Toda vez que eu chegar no fim enquanto, o programa volta no enquanto para testar novamente a condição. O contador é igual a 50? Não, o contador é 1. Então, eu tenho que repetir novamente. Solicito mais 3 notas, leio 3 notas, contador é contador mais 1. Calculo a média. Agora, o contador é 2. Então, eu estou tratando do aluno 2. Isso vai ser repetido até eu chegar no aluno 50. Quando eu ler 3 notas, que é o do aluno 50, o contador vai ser 49 mais 1, 50. Calculo a média do aluno 50, escrevo a média. Quando eu chego no fim enquanto, ele pergunta, contador é diferente de 50? Não, contador é 50. Cheguei no fim da minha estrutura de repetição. Então, ele vai para a linha logo depois do fim enquanto. Aqui neste exemplo, sim, é o fim de programa, ok? Então, a repetição, ela é feita para repetir um bloco de comandos, um ou mais comandos. O computador vai solicitar a nota de 50 alunos. O usuário vai ter que digitar a nota de 50 alunos. Agora, eu, programador, não preciso escrever esses comandos 50 vezes. Eu uso uma estrutura de repetição para minimizar a quantidade de comandos que eu tenho que escrever. Entenderam? Ok. Agora, vamos ver a estrutura de repetição com teste no fim. O comando no Portugal é o repete. O comando repete, repete os comandos até que a condição seja verdadeira. Como o teste está no fim, nós vamos começar a estrutura apenas com a palavra repete, sem teste. Todos os comandos que devem ser repetidos ficam com um parágrafo, até a condição. Então, o até é o fim do comando repete. O funcionamento dessa instrução é o seguinte: a instrução repete, os comandos são sempre executados pelo menos uma vez. Por quê? Porque o teste está no final. Só depois de serem executadas é que é validada a condição, o teste. Então, vamos lá. No exemplo que a gente viu anteriormente, do cálculo das médias das notas dos 50 alunos, fizemos o fluxograma com o teste no final, trocando a condição para se o contador for igual a 50. Então, olha, no Portugal, declaro as minhas variáveis e inicio com repete. Solicito as 3 notas dos alunos, que são os comandos que vão ser repetidos, já com um parágrafo. Leio as 3 notas, o contador é incrementado em mais um aluno, calculo a média e escrevo aluno 1, a média é o valor da média que eu calculei, até que o contador seja igual a 50. Então, neste exemplo, todos os comandos vão ser repetidos até que o contador chegue no 50. Quando essa condição for verdadeira, fim de programa. Lembrando que no fluxograma,
O igual usamos dois iguais para diferenciar do símbolo de atribuição e no Portugal usamos um igual, já que o símbolo de atribuição é uma seta. Então, nesse comando, que é o comando repete, o teste está no final e ele roda na condição falsa. Quando o teste é negativo, ele continua repetindo até que o teste seja positivo. Entenderam? Muito bem. Vimos também que temos outro tipo de teste no fim, com a condição verdadeira, igual é no enquanto. Olha, nesse primeiro exemplo, vimos que o contador tem que ser diferente de 50 para executar a repetição. Muito bem. Nesse outro teste, colocamos o teste no final, porém mantivemos o mesmo teste. Ele vai repetir em condição verdadeira, diferente do comando repete. Então, que comando seria esse no Portugal? É o comando faz. O comando faz tem teste no início, porém, ele repete as instruções até que a condição seja falsa, ao contrário do comando repete. Nessa repetição, a instrução é executada pelo menos uma vez também. Por quê? Porque o teste está no final. Ela é semelhante à instrução repete, porém, o teste tem que ser verdadeiro, né? Enquanto o teste é verdadeiro, ele repete. Faz, não tem teste, todos os comandos ficam com um parágrafo e o faz é terminado com o comando enquanto, onde fica o teste. O mesmo teste que eu fiz no enquanto. O enquanto é enquanto faz e o faz é faz enquanto. Então, como é o funcionamento? A instrução ou bloco de comandos é executada. No final, a condição é avaliada. Se o resultado da condição for verdadeira, volta-se ao início. Se o resultado da condição for falso, termina a repetição e o programa continua na instrução seguinte à estrutura de repetição. Então, vejam bem como fica a comparação entre o comando faz e o comando enquanto. No comando enquanto, nós temos a estrutura enquanto, teste, faz e termina com fim enquanto. No comando faz, nós temos faz, sem teste, termina com enquanto e o teste está aqui. Porém, vocês podem observar que o teste é o mesmo. Aqui no enquanto eu fiz o teste como se o contador fosse diferente de 50 e aqui no enquanto continua o teste com o contador diferente de 50. Então, eles são bem parecidos, só que o enquanto tem teste no início e o faz tem teste no fim. Porém, ambos rodam enquanto a condição for verdadeira. Então, recapitulando, esse é um tipo de estrutura que é chamada de repetição automática. Permite que a repetição dos comandos contidos nessa estrutura seja repetida um número de vezes específica automaticamente, até que a condição seja atingida. Os exemplos que vimos até agora são todos de repetições automáticas e podem ser feitas com teste no início ou teste no fim. Ou seja, o usuário não interfere, ele não para a repetição. A repetição é feita automaticamente um número de vezes até que o contador seja atingido. Vejam um outro exemplo aqui, um exemplo bem simples. Aquele exemplo que nós já vimos no slide anterior. Nós vamos mostrar na tela os números de 1 a 100. Aqui no fluxograma, eu criei meu contador, que eu chamei de x, e inicializei com 1, que é o primeiro número do intervalo que eu quero mostrar. Mostrei o x, que é o número, e testei. X é igual a 100? Não, ele é 1, então eu vou incrementar o x. X é x mais 1 e mostro novamente o x, que agora o x vai ser 2. Testo novamente. 2 é igual a 100? Não. O x virou 3, porque ele é incrementado em mais 1. Mostro de novo o x. Vou fazer isso até chegar no 100. Então, nessa repetição, vejam bem, eu vou fazer a repetição até que o x chegue no valor final da minha faixa, que é 100. Quem faz
quem é o comando que termina, que faz terminar a repetição, é o contador, é chegar no 100. Então, ele é repetido automaticamente, vão aparecer na tela os números de 1 a 100 automaticamente, sem o usuário interferir, sem o usuário poder parar esse programa. Vejam bem que nesse exemplo nós temos os 3 passos de toda a repetição contada. Inicializei meu contador, testei se ele chegou no final e incrementei um contador em mais um. Vejam bem, nesse exercício eu não preciso ler, eu não preciso solicitar nada para o usuário. Eu já tenho uma faixa definida, eu quero mostrar os números de 1 a 100. Não preciso solicitar nada ao usuário, não tenho ler. Aqui nesse exercício eu usei o comando repete, usei o teste no final. Como vocês viram, o comando repete com condição falsa, ele repete no não. Então, criei minha variável inteiro x, repete. Aqui eu incrementei primeiro porque eu quero mostrar primeiro o 1 e não o 0. Escrevi o x até que x seja igual a 100. Lembrando que no fluxograma temos 2 iguais e no Portugal um igual só. Vamos ver no Portugal rodando esse programa para vocês entenderem melhor. Então, já estamos aqui no Portugal, eu transcrevi o programa para cá e agora nós vamos rodar o programa. Olha, vocês podem ver que automaticamente, sem eu interferir, vão ser mostrados na tela os números de 1 a 100, conforme eu solicitei. Por isso, é uma repetição automática contada. Ele vai repetir os comandos que estão dentro da estrutura de repetição, sem eu interferir, ok? Esse tipo de repetição, que é uma repetição automática e contada, eu posso usar as outras estruturas de repetição que nós já vimos. Então, se eu quisesse usar o faz, eu teria que fazer faz, o faz termina com enquanto, e como a condição tem que ser verdadeira, em vez de colocar que o x é igual a 100, eu posso colocar que o x é, enquanto o x for menor ou igual a 100. Vamos ver se vai funcionar? Ó. Viu que mostrou até o 101? Isso é muito importante numa repetição contada. Temos que testar exatamente qual é o operador correto para que ele imprima somente até o número que eu quero e desde o primeiro número que eu desejo. Porque se eu trocar aqui, eu posso estar mostrando primeiro o 0. E aqui, ó, eu verifiquei que eu tenho que tirar o igual, para poder chegar só até o 100 e não chegar no 101. Tá vendo? Se eu trocasse aqui, ó, de lugar, colocasse o incremento depois, olha, e deixasse assim, ia começar aparecendo 0, o que eu não quero. Então, nesse caso aqui, eu teria que começar ele com 1, para poder começar a inicializar com 1, igual eu solicitei. E aqui sim, ele chegou no 99. Então, aí eu teria que colocar o igual para poder chegar até o 100. Então, vejam que às vezes a ordem dos comandos interfere, influencia. Às vezes não influencia, mas às vezes sim. Então, é muito importante numa repetição contada eu rodar, eu testar, mesmo que na minha cabeça, para verificar se o primeiro número que eu quero que seja mostrado está aparecendo e o último número também. Ou se está rodando o número de vezes que eu realmente programei, não está passando 1 ou diminuindo 1. Isso é muito importante, ok? Eu posso fazer também com o enquanto, ó, teste no início, eu vou colocar o enquanto, vou passar o teste para cima, vou deixar o mesmo teste do faz, porque ele tem que ser verdadeiro, é enquanto faz e termina com fim enquanto. Vamos rodar. Então, podemos ver que ele rodou
com as 3 estruturas de repetição que nós já aprendemos. Porém, não tem somente essas 3 estruturas. Porém, não temos apenas as 3 estruturas que vimos anteriormente, com teste no início ou teste no fim. Temos uma estrutura chamada para, que dizemos que não tem teste. Ela só serve para esse tipo de repetição, que é uma repetição automática contada. Ela tem que ter um período definido, um valor inicial até um valor final, com um passo no valor da separação. Vejam bem, para, eu coloco a variável, de qual é o valor inicial até o valor final dela, e passo é um incremento dele, mais 1, mais 2, e ele termina com próximo. Então, vamos ver aqui aquele mesmo exemplo que a gente viu se eu fosse usar o para. Olha só, no para eu não preciso inicializar, a inicialização da variável não é importante. Por quê? Porque na hora que eu colocar o para, eu vou colocar para a variável de, eu quero que ela mostre o valor inicial é 1, até o valor final dela é 100, e o passo é 1, ou seja, eu quero que o x seja x mais 1. Com esse passo, eu vou eliminar uma linha de programação. Não preciso colocar mais x igual a x mais 1. E ela vai terminar com próximo. Vejam bem, vou rodar. A mesma coisa, só que muito mais fácil. Por quê? Eu não preciso inicializar a variável, porque o valor inicial vai estar aqui na linha. Eu falo até onde a variável tem que ir, por isso que aqui eu não posso fazer um teste, eu tenho um limite, um valor final, e eu tenho passo. E se o passo for 1, eu nem preciso escrever, porque o default dele é o passo 1. Olha só que bacana. Não ficou muito mais fácil? Se eu quisesse colocar um passo 2, olha, ele iria mostrar somente os valores ímpares. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. Então, ele está me mostrando de 2 em 2. Ah, eu quero somente os números pares. Posso começar do 0 e aí ele vai me mostrar somente os pares. Ah, não, eu quero só os múltiplos de 5. Começo do 5, passo 5 e ele vai me mostrar somente os múltiplos de 5. Bem fácil, né? Então, essa estrutura, como ela não tem teste, ela não é representada via fluxograma, ok? Então, aqui vamos ver como é o funcionamento dessa instrução. Quando é encontrada uma estrutura para, a variável utilizada como contador é inicializada com o primeiro valor da sequência, ou seja, com o valor inicial. Em seguida, são executados os comandos dentro da estrutura de repetição e o contador é incrementado ou decrementado com o próximo valor da sequência, o passo. A execução da repetição para com o último valor da sequência, ou seja, até que o valor final seja atingido. Caso o passo não seja definido, o passo é de mais ou menos uma unidade, de forma a poder percorrer o intervalo entre o valor inicial e o valor final, de forma crescente ou decrescente. Olha só, eu também posso falar que eu quero de forma decrescente. Eu quero ir do 100 até o 1. Passo menos 1. E aí, eu estou em ordem decrescente. Bacana, né? Aqui podemos ver outro exemplo do para. Eu quero todos os pares até 500. Então, eu coloco do 0 ao 500, passo 2. Bem semelhante com aquele que eu acabei de mostrar. Aqui, eu quero todos os múltiplos de 4 até 100. Então, eu coloco passo 4, começando do 4, que eu acabei de mostrar os múltiplos de 5. Aqui eu quero os números entre 10 e 30. Olha só,
Apesar de eu ter inicializado o i, que aqui é o meu contador, em 0, ele só vai mostrar os números a partir de 10, porque para o para, o importante é o valor inicial que está na estrutura dele. E ele vai parar no 30, e ele vai mostrar todos de 1 em 1, porque eu não coloquei o passo. Lembrando que o para termina com próximo, e todos os comandos dentro dele tem que ter um parágrafo como qual. Então, vimos nessas estruturas que elas são automáticas contadas. Então, a gente utilizou contadores. Vamos ver daqui a pouco os acumuladores, que também são bem parecidos. Vejam bem, um contador ou um acumulador é uma variável que ocorre em ambos os lados de sua atribuição, para que possa alterar o seu próprio valor. Vejam, C é igual a C mais 1. Então, o C está antes e depois do símbolo de atribuição, porque só assim o próprio conteúdo de C vai ser alterado. O C vai receber o que já estava lá dentro do conteúdo da variável C mais 1. Se ele começou com 0, 0 mais 1. Eu vou apagar o 0 e vou colocar 1 dentro do C. A variável C é um contador e ela precisa sempre ser inicializada com um valor específico. Vejam no Portugal que é. Vou criar aqui um contador. Então, variável inteiro C. Aqui, vocês vão ver que ela vai ser inicializada com 0. Então, quando eu coloco aqui uma estrutura de repetição, repete, e coloco aqui C, é igual a C mais 1, ó, até C igual a 5. Vejam, vou colocar aqui, escrever C, barra N para mudar de linha. Então, vejam bem, vou executar passo a passo para vocês verem o que é o C. O C é uma variável. Eu posso criar um contador com qualquer nome que eu quiser. Ele é uma variável. E ele é inicializado aqui, nesse exemplo, com 0. Quando eu falo que o C é C mais 1, vejam o que acontece. O computador pegou o 0, que estava dentro do C, e somou mais 1. Substituiu, ele apagou o 0 e colocou 1 dentro do C. Então, a única forma de eu modificar um valor da própria variável é colocá-la antes e depois do igual. Isso aqui é um contador. A diferença de um contador para um acumulador é que o contador vai sempre ser incrementado com um valor fixo. Mais 1, mais 2, menos 1 é o mesmo valor em toda a repetição, ó. Na hora que eu vou fazer de novo, é 5? Não. Mais 1. Ah lá, o contador agora é 2. Então, ele vai mudando o valor do contador. O próprio valor dele que vai sendo alterado. Ok? Então, recapitulando. Uma estrutura de repetição automática e contada, ela serve para executar um comando um determinado número de vezes. Para saber quando o total de repetições desejadas já foi atingido, a estrutura de repetição usa um contador. Primeiramente, o contador é iniciado com o valor, depois o contador é testado para ver se o total de repetições já foi atingido. Se o total de repetições não foi atingido, a repetição continua. Se não, ela para. A cada nova repetição, o contador tem que ser alterado, aumentado ou diminuído. Sempre temos esses 3 passos: inicialização, teste e incremento. Então, vamos fazer um resumo. Vimos até o momento que temos 4 estruturas de repetição no Portugal: enquanto, repete, para e faz. Enquanto termina com fim enquanto. Repete, até, para, próximo, faz, enquanto.
A estrutura enquanto possibilita repetir a execução de uma ou vários comandos enquanto uma determinada condição ou expressão do tipo lógico tiver valor verdadeiro. Ou seja, enquanto o teste for verdadeiro, eu repito o bloco de comandos. A estrutura repete permite repetir uma ou mais instruções até que a determinada condição seja verdadeira. A estrutura para é utilizada para efetuar ciclos incondicionais. Não tem teste, tem um início e um fim determinado. A estrutura faz repete as instruções até que a condição seja falsa ou enquanto a condição seja verdadeira, assim como o enquanto. Para as estruturas de repetições automáticas e contadas que vimos até agora, eu posso utilizar qualquer uma dessas estruturas de repetição. Espero que tenham entendido. Agora vamos ver alguns exercícios, os exemplos práticos para vocês reforçarem o entendimento.